O Tocantins está entre os 10 estados que mais pagam impostos. O dado é da Confederação Nacional da Indústria. Para você ter uma ideia, a carga tributária do Tocantins é 70% mais alta em relação ao estado vizinho, Goiás. E para amenizar os impactos para o empresário, especialistas orientam sobre a necessidade de conhecer os tipos de regimes tributários. Quem dá mais detalhes para a gente é Raquel Lemos. Toda empresa, seja ela grande, média ou pequena, precisa pagar impostos. E descobrir formas de organizar essa empresa ou até de enquadrá-la em um regime tributário que facilite esse pagamento de impostos, que facilite os lucros da empresa, é a busca de todo empresário. Estou aqui com o Vicente Sevilha, que é consultor nacional da indústria e vai falar para a gente que existem formas de pagar menos impostos. Vicente, como assim? Pessoal, na verdade, assim, a questão tributária ela é muito complexa, ela é muito cheia de detalhes. E uma das maneiras de você lidar bem com essa questão é a questão de você conhecer bastante da questão tributária. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Lá na Confederação Nacional da Indústria existe um programa chamado PDA, que é o Programa de Desenvolvimento Associativo, e esse programa ele é apoiado pela Fieto aqui no Tocantins. É um programa que tem por objetivo levar a informação para os empresários e fazer com que os empresários fortaleçam o sistema de representação da indústria. Então, como é que a gente trata de tributo dentro deste contexto, dentro desse conceito? A primeira maneira é levar informação de qualidade para o empresário, explicar para o empresário, por exemplo, que existem 3 formas na sua empresa de pagar tributo. A primeira é chamada de lucro real, a segunda é chamada de lucro presumido e a terceira é chamada de simples. A maioria das empresas imagina que o Simples é um sistema tributário muito bom, e de fato é muitas vezes, mas nem sempre ele é completamente adequado. Às vezes quem está no Simples, por exemplo, no setor industrial, deixa de transferir créditos de IPI, deixa de transferir créditos de ICMS e muitas vezes deixa de se aproveitar de créditos de tributos nos produtos que ele compra e perde competitividade, tornando seu produto mais caro. O trabalho que nós fazemos hoje, numa das vertentes, leva para o empresário essa explicação. Quando é bom ou quando é ruim cada um desses sistemas tributários. Isso faz com que o empresário consiga, Raquel, entender bem como é que ele lida com os especialistas. Porque na maioria das vezes o empresário tem ou um contador ou um advogado que o aconselha na questão tributária, mas se o empresário não conhece bem do regime tributário e do sistema tributário, ele acaba não participando do processo de decisão tributária e perdendo oportunidades de economizar. Essa é uma das linhas. A outra linha que nós trabalhamos muito dentro desse programa de desenvolvimento do associativismo é fazer com que o empresário fortaleça o sindicato patronal. O sistema, a gente chama isso de sistema de representação da indústria, ele é composto pelos sindicatos patronais, pelas federações aqui no Tocantins, pela Fieto, pela Confederação Nacional da Indústria. Esse sistema de representação precisa ser fortalecido e precisa agir de maneira mais atuante para cobrar do governo medidas que reduzam a carga tributária e que simplifiquem o processo de apuração de tributos, porque além de caro, a questão tributária é extremamente burocrática e consome muitas horas do empresário na gestão tributária da sua empresa. Acontece muito de os empresários não saberem avaliar de fato as capacidades ou características da empresa e aí a empresa seja enquadrada em um regime tributário errado, que possa trazer prejuízo para ele? Isso acontece muito? Acontece sim, Raquel, eu não diria errado, mas inadequado o regime tributário. O que acontece na maioria das vezes, pela nossa experiência, é que quem toma a decisão de qual é o regime tributário a ser utilizado não é o empresário, é o seu contador ou é o seu advogado. E o contador e o advogado, é claro, como especialistas, têm conteúdo e têm condições de aconselhar, mas eles não têm uma visão plena do meu negócio. Eles não conhecem exatamente como o meu negócio funciona. Por exemplo, não sabem quem são exatamente os meus clientes, não sabem quem são os meus fornecedores, aonde cada um deles está localizado. E esse conjunto faz com que, às vezes, um regime tributário se torne mais caro para mim ou prejudique a minha competitividade como indústria. De maneira que, quando o empresário conhece isso, ele ganha consciência. Quando o empresário conhece o sistema tributário, e até é legal falar que o sistema tributário, embora complicado, ele não é impossível de ser compreendido. Tem como o senhor explicar na prática como é que esses erros acontecem, para quem está em casa assistindo a gente, possa se identificar e falar, caramba, isso está acontecendo na minha empresa? Quais são os erros mais comuns? Como é que as pessoas podem se defender disso, por exemplo? Então, por exemplo, na questão da escolha do modelo tributário, como eu te falei, entre lucro real, lucro presumido e simples. O lucro real, ele permite que eu, como indústria,
transfira crédito para os meus clientes, o que faz com que o meu produto acabe se tornando mais competitivo, porque embora o cliente me pague o valor do produto integralmente, ele recupera mais créditos, ele recupera IPI, ele recupera ICMS, ou seja, ele pega esses impostos que ele pagou no meu produto e utiliza na empresa dele, o que faz com que eu ganhe competitividade. Ao mesmo tempo, no lucro real, por exemplo, eu ganho condições de recuperar PIS e COFINS das compras que eu faço dos meus fornecedores, coisa que no lucro presumido e no simples eu não tenho. Isso não quer dizer necessariamente que o lucro real é o melhor modelo, ele só é um modelo que tem características diferentes. Então, por exemplo, no lucro real eu posso ganhar competitividade através do melhor aproveitamento de créditos de impostos. No lucro presumido, por exemplo, eu posso ter, se eu tenho uma margem de lucratividade maior, uma redução do meu imposto de renda e da minha contribuição social. Então, para atividades que têm uma margem de lucro grande, o lucro presumido normalmente é uma atividade muito bacana. E o simples também é uma atividade, é uma forma de tributação que pode ser útil, mas para casos muito específicos, para empresas, por exemplo, que vendem direto para o consumidor, para empresas que têm uma folha de pagamento um tanto maior. Agora nós tivemos uma modificação na tributação do INSS que afetou muito a questão do simples. Então, tudo isso depende de uma análise de cada caso, não há uma regra, mas os casos eles mudam a forma de aproveitamento dos tributos e fazem com que na minha indústria, às vezes de um ano para outro, um regime tributário seja mais adequado do que era o que eu usava antigamente. E a seguir a gente